As catacumbas do Vaticano. É o verão de 2003. Uma tubulação subterrânea se rompe e ameaça inundar as sagradas catacumbas cristãs de São Marcelino e São Pedro. O Vaticano envia uma equipe de arqueólogos para tentar salvar esse local sagrado. Eles se apressam em fazer a contenção de danos, quando de repente uma arqueóloga nota um desenho estranho em uma pedra. Com um pincel, ela remove cuidadosamente anos de lama e de terra acumuladas e revela a imagem do rosto de um homem já desbotada e danificada. É um antigo mural cristão. Fascinada, ela começa a escavar em volta da pintura. E o que descobre são restos humanos enterrados atrás do mural. De início, ela pensa que pertencem a um ladrão de túmulos, morto por um deslizamento de terra. Mas então, aparecem mais e mais ossos. Algo está errado. Não é assim que pessoas são enterradas nas catacumbas. A remoção de somente uma pequena porção do mural leva várias horas. E, para sua surpresa, existe uma câmara do outro lado. A arqueóloga passa cuidadosamente pela abertura estreita. E fica chocada com o que encontra do outro lado. É uma câmara secreta, escavada na rocha, e brotando do solo uma quantidade descomunal de corpos enterrados numa sepultura rasa. É uma situação insólita. Essa sepultura coletiva é totalmente desordenada. Não existem túmulos individuais. Algo terrível aconteceu aqui. E a grande pergunta é: o quê? A primeira pista podem ser as próprias catacumbas. A Roma atual. O horizonte é dominado pelas ruínas de fantásticas construções. O contorno da outrora pujante cidade antiga permanece visível. Mas para ver Roma em toda sua majestade, precisamos voltar no tempo, cerca de 2000 anos. Os romanos estavam à frente de sua época e seus feitos de engenharia são lendários. Mas nem todas as antigas estruturas estão acima do solo. Além das muralhas da cidade, a uma grande profundidade estão as sagradas catacumbas cristãs, milhares de quilômetros de túneis e tumbas individuais escavadas à mão há mais de 500 anos. Os antigos cristãos costumavam enterrar os seus mortos em nichos individuais, escavados nas paredes das galerias, um corpo de cada vez. Nos primórdios da igreja, as catacumbas eram essenciais. Serviam de altar para as missas, de fuga para a perseguição e como descanso eterno. Aqui, há tumbas sagradas de papas, mártires e até santos. Essas pessoas formaram a base da igreja. E sem as catacumbas, a cristandade teria sido varrida pelo Império Pagão. O Vaticano está encantado com a perspectiva de que esses restos possam ser de mártires cristãos, alguns dos mais antigos já encontrados. O bispo Mauro Piacenza é o presidente da Pontifícia Comissão de Arqueologia Sagrada de Roma. Ele é responsável por todas as escavações cristãs. Nel ricevere notizia di questa tomba di massa ho sentito certamente una forte emozione, perché può essere un indizio dell'essere vicina alla tomba di un martire, e questo indubbiamente è sempre un vivo interesse e una gioia e un'emozione profonda. Tudo parece se encaixar. A localização do sítio, perto das catacumbas cristãs. O mural cristão que apontava o local da sepultura coletiva.
E logo acima da tumba está o mausoléu de Santa Helena, mãe do imperador Constantino e mulher responsável pela conversão do Império Romano ao cristianismo no século IV. Mas são provas circunstanciais. O Vaticano precisa encontrar provas conclusivas de que esse túmulo misterioso abriga os mártires. O bispo Piacenza ordena que realizem uma escavação emergencial. In questa scoperta si potrà dimostrare della tomba di un martire, sarà un'altra perla ad una grande collana nella storia dell'epopea del cristianesimo. Em 2004, os arqueólogos do Vaticano começaram a escavar e avançar através de um corredor estreito. Lá, eles encontraram uma massa de esqueletos entrelaçados e semi-enterrados. E encontram também uma segunda tumba, ligeiramente maior e em formato triangular. O Vaticano estima que essas duas tumbas facilmente possam conter até 400 mártires. Em 15 dias, foram descobertos 46 esqueletos. E então, a equipe do Vaticano encontrou o que procurava. Uma prova surpreendente que embasava a teoria de que essa é a morada final de mártires cristãos. Uma antiga moeda de ouro. Ela pode ter perdido seu brilho, mas é possível datá-la como sendo de 60 depois de Cristo. Embora não seja uma prova conclusiva, já que foi encontrada na superfície do túmulo, o Vaticano a considera um avanço. Eles acreditam que se todos aqui eram mártires cristãos, este seria o responsável por sua morte, o infame imperador Nero. Nero começou a governar Roma a partir do ano 64 da era cristã. Ele odiava os cristãos e os culpava por todos os problemas de Roma. Mas Nero não se limitava a lhes tirar a vida. O sádico imperador tinha grande prazer em torturá-los antes. O seu domínio foi uma das épocas mais negras da história cristã. Essas pessoas morreram defendendo a sua fé, e seus corpos foram levados daqui e colocados nas catacombas. Le persecuzioni indubbiamente furono orrende e furono raccapriccianti per il tipo di martirio, perché non era semplicemente il mettere a morte una persona come oggi potremmo dire con la fucilazione, il che è già ovviamente un fatto criminale in sé e per sé, però indubbiamente furono efferate, nel senso anche più significativo del termine. Então estariam essas pessoas entre as milhares que morreram pelas mãos do sádico imperador? A moeda de ouro é realmente um indício forte, porém ainda não conclusivo. E à medida que a equipe avança, os corpos se avolumam. Para aumentar seu horror, descobrem que a tumba não se limita a uma câmara apenas, mas sim a uma rede de 7 tumbas interligadas, algumas com mais de 3 metros de largura e 4,5 metros de profundidade. A área total é de centenas de metros quadrados, capaz de abrigar mais de 1000 cristãos perseguidos. Autoridade mundial em sepulturas coletivas, a antropóloga francesa Dominique Castex. La possibilité d'intervenir sur cet ensemble vraiment exceptionnel est pour nous une opportunité formidable de mettre enfin en œuvre les méthodes de l'anthropologie et de l'archéologie pour répondre à ces questions soulevées par la découverte de ces ensembles. Un peu de nettoyage. Dominique larga tudo e parte para Roma. Com sua pequena equipe, ela desce às profundezas da sepultura coletiva, onde iniciará a investigação. Dominique é assistida pelos arqueólogos Philippe Blanchard e Michel Drancourt. Este caso seria um desafio para Dominique e um teste para os seus muitos anos de experiência. Alors, ce qui était très intriguant dans cette catacombe, c'était par rapport à ce qu'on connaissait du fonctionnement très classique du milieu des catacombes en sépulture individuelle,
c'était soudainement de se retrouver dans des salles remplies d'ossements. L'important maintenant. Va bene. Dominique e sua equipe começarão a escavação na parte mais segura do sítio, uma pequena câmara perto do exterior. Je suis pas sûr du tout que ce soit le... De l'an? De l'an. Les petites paillettes? La première fois qu'on a pénétré dans cette catacombe, on a évidemment vu repérer tout de suite cette multitude de corps. Ça, parce que lui... Et la difficulté, c'était de savoir si on avait affaire à un ossuaire, un apport d'os ou une décomposition sur place qui pouvait témoigner d'une crise de mortalité. Eles estão procurando provas de uma crise de mortalidade. Isso acontece quando uma grande quantidade de pessoas morre num período de uns poucos dias ou semanas. Se puderem encontrá-la, vão corroborar a teoria do Vaticano de que este é um local de descanso de mártires. Mas esse será um trabalho muito difícil, porque com o passar dos séculos, mais de 10 camadas de corpos foram amontoados, formando uma verdadeira laje de esqueletos e tecidos decompostos de apenas 90 centímetros. Isso dificulta enormemente o trabalho. Alors pendant ce temps, je vais faire les premières observations biologiques. Donc on démarre sur le squelette numéro 1. Alors, tout d'abord la position. Alors, on a juste des fragments de vertèbres, les côtes. Donc la position du corps nous indique que la tête était au nord. Oui. Centímetro por centímetro, Dominique e sua equipe vão revelando as camadas do túmulo. Cada osso ou mesmo cada sedimento pode dar uma pista sobre a identidade dessas pessoas e a causa de sua morte. Para garantir que nenhuma pista escape despercebida, Philippe faz milhares de medições meticulosas e produz centenas de desenhos detalhados de cada camada do túmulo. Voilà, donc là on est au milieu de la colonne. Pas de 20. Oui, 11 cm, donc ça tombe ici. Ok. Donc ça c'est bon pour la colonne. Depois da exumação, as informações serão usadas para recriar o túmulo tridimensionalmente em computação gráfica. Pourquoi? Aquilo que não pode ser visto a olho nu talvez seja revelado, mostrando à equipe a posição exata de cada corpo quando foi enterrado. La fouille archéologique, c'est comme une enquête policière. En fait, on recueille les indices de façon à pouvoir raconter l'histoire de ces personnes donc, qui sont décédées et savoir de quoi elles sont décédées, quand, comment ça s'est passé, comment elles ont été enterrées, comment elles ont été inhumées, répondre à toutes ces questions. Pourquoi on les a mises dans ces lieux-là et pas ailleurs. Donc il y a des tas de réponses à apporter par une enquête minutieuse. Mas não é fácil ler as pistas deste túmulo. Os ossos estão em péssimo estado de conservação. Moi, dans ce secteur de surface très friable, car très humide, donc on arrive à distinguer les parties osseuses, mais dès qu'on les touche et qu'on veut les prélever, tout part en miettes. A datação por carbono é Le impossível. problème qu'on a eu avec le carbone 14, c'est que les corps se sont décomposés dans une zone très humide et que donc tout le collagène, c'est-à-dire la protéine qui permet de procéder à des datations, était complètement détruite. Dominique precisa de ajuda para entender esse túmulo, então ela chama Darius Aria. Darius é arqueólogo e diretor do Instituto Cultural de Roma. Ele passou a vida estudando tumbas antigas. It's incredible to see this many skeletons in one place, in this context, in this burial site. I've never seen anything like this before. Mas há mais surpresas esperando por Darius. Et on peut estimer à plus de 200 ici, dans ce petit secteur, au moins plus de 200 corps. Ce qui nous porte à croire que tout ensemble confondu, on a au moins 1000 individus, au minimum. Trata-se de uma quantidade enorme de corpos. Se Dominique estiver correta, esta é a maior sepultura coletiva já conhecida. Agora resta a ela descobrir se todas as pessoas morreram e foram enterradas ao mesmo tempo. Ici, on se rend compte qu'on a une partie de squelette qui est ici. On voit toute la colonne vertébrale
qui apparaît sur le côté droit, avec les côtes de l'individu, toutes les côtes, qui recouvrent en partie ses vertèbres. On repère ici qu'il s'agit du côté droit, donc on peut dire que l'individu est couché sur le côté droit. Et dessous, sous lui, on voit un autre individu qui apparaît, ici avec sa colonne vertébrale, qui passe dessous avec ses côtes. And then you have mixing, because in the end you have this crushing effect of one body decomposing and then resting and mixing Voilà. with the other. Alors, parce que quand tu regardes les squelettes, tu te rends compte qu'ils sont superposés One on top. et que celui du dessous n'a pas bougé. Les os sont en place. S'il était déjà un squelette, quand tu déposes un nouveau, il aurait bougé. Donc, c'est toutes les relations entre les os qui sont préservées entre les squelettes et qui nous permettent de dire, ici, tout le monde a été amené en même temps. Et ça, c'est très important, parce qu'évidemment, l'interprétation n'est pas du tout la même. On a une mortalité extraordinaire. Ce n'est pas normal que tant de personnes soient enterrées en même temps. Dominique agora tem certeza de que todas essas pessoas morreram simultaneamente e que esta tumba foi totalmente ocupada em questão de dias. 2000 anos atrás, algo ou alguém matou essas pessoas. Parece que a teoria do Vaticano está correta. As provas para condenar Nero por esse crime ficam mais evidentes. Mas em setembro de 2006, justo quando a equipe está progredindo, o sítio sofre um desmoronamento monumental. Várias câmaras desabam com o peso de toneladas de rochas. E para surpresa de todos, o desastre revela mais outra câmara. Nessa sessão, os arqueólogos descobrem outras centenas de corpos. O total de mortos chega a quase 2000. Certamente il numero dei martiri è un numero strabocchevole, quindi un numero enorme. È chiaro che però non sono una massa, ma sono singole persone che hanno una loro storia meravigliosa da raccontare, quindi anche una sola vita in più di un martire è sempre estremamente importante. E nessa nova sessão, os ossos estão preservados o suficiente para descobrir o sexo dos esqueletos. E é um choque descobrir que mais 75% são mulheres. Donc, dans une population naturelle, le taux de masculinité est de l'ordre de 50%. Or, ici, on a 27%, donc une majorité de femmes, ce qui donc apparaît très étonnant. E por que a maioria de mulheres? O Vaticano acredita porque, no início, mais mulheres do que homens haviam se convertido ao cristianismo. E elas professavam a sua fé mais ativamente. Isso não passou despercebido por Nero, o imperador pagão, e ele teve o prazer de mandar matar uma grande quantidade de mulheres. E então, mais uma moeda é encontrada. E essa nova pista oferece novas possibilidades. Diferentemente da moeda anterior, encontrada no túnel e datada de 60 d.C., esta foi encontrada no fundo do túmulo entre os esqueletos. Ela data de 238 d.C. Very confusing. Com essa nova prova em mãos, Darius chama Monica Ricciardi, uma arqueóloga do Vaticano. Ela é a responsável por todos os artefatos encontrados no túmulo. In questo caso, trattandosi di sepolture appunto multiple di più individui, c'è un'unica moneta che evidentemente aveva lo stesso tipo di valenza per più persone. Okay. Ecco, questa è una delle monete più belle e anche ben conservate che abbiamo ritrovato, quindi siamo nel 238, nel III secolo, e è stata rinvenuta in questo ambiente.
È interessante questo ritrovamento perché la moneta si trovava, diciamo noi archeologi, è un reperto affidabile perché si trovava tra due strati di sepolture, quindi praticamente in un contesto sigillato, insomma. Assolutamente non disturbato, non perturbato, quindi comunque è di una buona affidabilità. Esta moeda é uma pista muito mais precisa para estabelecer a data, porque foi encontrada entre os corpos. Ela também prova que essas pessoas devem ter sido enterradas após 238 d.C. Logo, Nero não poderia ser o assassino. Ele morreu mais de um século antes. Então, se Nero não foi seu algoz, quem foi? As suspeitas se voltam contra outro, o imperador Décio. Décio governou Roma a partir de 249 d.C., mas era uma Roma em crise. No Oriente, o antes pujante império perdia a guerra contra os temíveis godos. Os bárbaros conseguem derrotar o exército romano e, pela primeira vez em muitos séculos, Roma se via ameaçada. Em desespero, Décio exigiu que todos os cidadãos fizessem um sacrifício aos deuses romanos. Mas os cristãos se recusaram. A sua religião proibia a idolatria de falsos ídolos. Isso enfureceu Décio. Por todo o império, cristãos foram perseguidos e presos. Se eles se recusassem a renunciar à sua fé e também a fazer os sacrifícios, eram arrastados diante do imperador e impiedosamente torturados e mortos. A sede de sangue de Décio era maior até milhares de anos. Ainda é possível descobrir a causa exata da morte dessas pessoas. Os sinais de violência nos esqueletos devem ter sobrevivido à passagem do tempo. Oui, parce que je pense qu'on va voir. Dominique extrai cuidadosamente várias amostras de ossos para análise. 580. Il faut maintenant que nous regardions attentivement les ossements pour essayer de retrouver des stigmates osseux qui seraient liés à des traumatismes, donc à un fait de guerre. Enquanto Dominique continua a exumar os esqueletos, Darius viaja até a Inglaterra. Ele vai se encontrar com Christopher Knussel, renomado biólogo e antropólogo, especialista em identificar traumatismo físico em esqueletos antigos. If we're looking for Christian persecution, more often than not, it involves some kind of physical abuse. Apesar do exame minucioso dos ossos no túmulo comunitário, Dominique não encontra marcas de traumatismo. Nenhuma facada, cicatriz de decapitação, nem marcas de mordidas. It's a very important thing because it discounts the possibility that we're dealing with some kind of group of executed individuals. A teoria do Vaticano está errada. A violência contra os mártires teria deixado marcas. Portanto, seriam eles mártires de fato? Ou algo completamente diferente? L'absence de lésions osseuses particulières de type traumatique sur les ossements nous amène à la proposition qui avait été faite par la commission pontificale quant à l'origine possible d'un massacre de martyrs chrétiens. Dominique começa a buscar respostas na nova Câmara. À medida que vai descobrindo mais corpos, algo dentro do túmulo chama a sua atenção. Un vestige que tu sais, on a trouvé sur d'autres. Look. Oh, is it? Il est peut-être assez long. Very long, isn't it? Cuidadosamente, Dominique os remove do túmulo. São filamentos de ouro incrivelmente frágeis. Mas ainda há mais descobertas surpreendentes por vir. Semi-ocultos, sob anos de sedimentos, existem minúsculos cristais vermelhos. Est-ce qu'il y a une pince à épiler? Non? C'est quelque chose de curieux. Qu'est-ce que c'est ça? Non, ce n'est pas une pièce. Mais... Attends, j'ai plus rien qui tient. Ça brillait un petit peu. Attends, c'est l'effet de la lumière. C'était bizarre.
C'est de l'os? J'avais l'impression de loin que c'était du verre, mais... Dominique não faz ideia do que sejam esses cristais. Então ela os guarda para análise futura. Dominique também descobre as primeiras provas de que os corpos foram vestidos ou envolvidos em uma mortalha quando enterrados. Je soupçonne, oui. Une trame. Une trame de tissu, hein? C'est pas très clair quand même, hein, mais... On le verra mieux au prélèvement, Oui, je pense. je pense qu'il y en a. On va essayer de le prélever Mais tout à l'heure. Ça y ressemble beaucoup. Sur la base des photos qu'on avait. À medida que cada camada do túmulo é revelada, a equipe também encontra torrões de um estranho pó branco. Tu peux déjà le mentionner dans le cahier. Ouais, je vais mettre. Bon, on n'en aura pas beaucoup, parce que bon, c'est vraiment de la... en surface. Mais il me semble qu'on a quand même quelque chose. Écoute, je vais prélever cette vertèbre-là. Il y a de l'os dessus. Dominique acha que é cal, usado em sepulturas para evitar a disseminação de doenças. Pas sur ce morceau-là, mais... Será que alguém achava que essa tumba estava Non, infectada? je confirme toujours, hein. Essas 4 novas pistas podem ser a pista derradeira para desvendar esse incrível mistério. Dominique colhe amostras dos artefatos e os envia à Universidade de Bordeaux para a análise. E em busca de respostas, Darius segue as pistas até a França. Thibaut de Viese, um biólogo molecular, está tentando identificar os minúsculos cristais vermelhos usando um espectroscópio. O espectroscópio decompõe a luz emitida por um objeto e revela as suas cores individuais. E cada composto molecular específico tem uma cor. Analisando esse espectro de cores, Thibaut pode identificar os misteriosos cristais. So what does this tell us? What are the results? Allora, sullo schermo vediamo lo spettro ottenuto per il computing archeologico. Abbiamo fatto una ricerca nella libreria del computer e abbiamo visto che il materiale resinoso è ombra. A surpresa é grande. Na Roma antiga, o âmbar báltico era incrivelmente caro, valia mais do que ouro. E encontrar uma quantidade tão grande dele nessa tumba significa que essas pessoas não poderiam ter sido indigentes. Certamente estavam entre os ricos e poderosos de Roma. Mas o âmbar revela mais do que a sua riqueza. Os antigos romanos usavam o âmbar para afastar as doenças e preservar a vida. Então estariam usando o âmbar para conservar os mortos? Tudo começou a ficar mais claro. Darius vai até o laboratório, onde a última pista, o pó branco, está sendo analisada. Para desvendar os segredos de sua composição, uma amostra é analisada por microscópio potente dotado de raios X. Ele decompõe o pó branco e revela sua composição básica. De início, Dominique achou que era cal, usado para desinfetar o túmulo. Mas é algo muito mais extraordinário. O Dr. Rémi Chapoli está realizando o teste. I'm nearly able to say that it's probably not lime because of the presence of sulfur. This is definitely linked with something different that could be something like plaster, actually, because calcium sulfate, if it is well crystallized, is probably found into plaster. This is fascinating. I mean, this just changes then the initial interpretation about what the material is. Dans les ensembles précédents. Então, por que a presença de gesso e âmbar báltico na tumba? Dominique e Darius deduzem que seria uma tentativa de mumificar e preservar os corpos. C'est le sacrum qui est en dessous. Não se sabe muito sobre processos de mumificação na Roma antiga. Mas usando as pistas encontradas no túmulo, é possível imaginar o que pode ter acontecido. Primeiro, os mortos teriam sido levados para um embalsamador, que cuidadosamente lavaria e ungiria os corpos com óleos finos. Depois,
Para mostrar que pertenciam à nobreza abastada, fios de ouro eram enrolados em seus membros. O precioso âmbar báltico era triturado, misturado com gesso branco e passado sobre todo o corpo. Pedaços de tecido encontrados no túmulo sugerem que os mortos eram envoltos em mortalhas. Depois, os corpos mumificados eram levados para uma das 7 câmaras subterrâneas, onde eram cuidadosamente arrumados. As câmaras são muito úmidas. Os corpos não secaram e entraram em decomposição. Nada desse vulto, nem parecido, havia antes sido encontrado na Roma Antiga. Trata-se de uma descoberta absolutamente singular. Darius volta para a Inglaterra e procura o Dr. Mark Spiegelman, cirurgião, arqueólogo e uma autoridade em mumificação. Spiegelman acredita que, na falta de qualquer evidência de trauma ósseo, esses poderiam ter sido também cristãos perseguidos, mas de um outro tipo. I think this is an early Christian burial, and they're trying to preserve the bodies of their dead long enough for the second coming and for them to come to life. They were not killed by the Romans because they knew about the resurrection theory. Right. And so when they killed Christian martyrs, they quite often cremated them. So that they wouldn't be resurrected. And if you want me to go way out, maybe these bodies in this catacomb were early Christian martyrs who, rather than convert or do something, committed mass suicide in order... L'ensemble des dépôts qui se sont effectués en un lieu donné. Dominique e Darius esperam que esse modelo ofereça alguma pista sobre como essas pessoas morreram. Com a reconstituição em 3D, Darius pode reproduzir no computador o que Dominique e sua equipe levaram meses para realizar. Agora, Dominique e Darius poderão visualizar com exatidão como cada esqueleto estava posicionado no túmulo e relação entre eles. Ah oui, c'est assez extraordinaire. O túmulo tem 11 carreiras distintas. A carreira mais próxima ao solo mostra que 3 corpos estavam deitados de costas, lado a lado, cuidadosamente posicionados para aproveitar bem o espaço limitado da câmara. E os 4 corpos da carreira mais externa também foram cuidadosamente dispostos. Mas ao analisar a camada do meio da tumba, fica claro que o sistema organizado foi abandonado. Há corpos deitados de lado. Alguns estão virados para baixo, outros estão retorcidos e deformados. É como se tivessem sido jogados às pressas nessa sepultura coletiva, num momento de pânico e caos congelado no tempo. Seriam essas pessoas as vítimas de uma peste mortífera que depois foram cobertas com gesso e envolvidas em mortalhas? Esse tipo de sepultamento já havia sido visto antes em sepulturas coletivas encontradas na Inglaterra e datando do século XVII. E aqui a causa da morte não poderia ser mais apavorante, foi uma peste. Durante o surto, os mortos foram levados para a periferia da cidade e empilhados uns sobre os outros em enormes valas comuns. Inicialmente, os coveiros posicionavam os corpos cuidadosamente, mas conforme a doença se espalhou, os corpos começaram a se empilhar. Os coveiros precisaram se apressar, assim começaram a jogar os corpos nas valas. E eles caíram em qualquer posição, uns virados para baixo, outros de lado. Essa é uma característica singular. A mesma característica notada por Dominique e Darius na reconstituição computadorizada. Parece que finalmente haviam descoberto o assassino. Uma peste havia dizimado aquelas pessoas. Mas será que alguma epidemia havia mesmo assolado Roma no ano 238 d.C.?
Os registros romanos confirmam que sim. Em 165 d.C., a peste antonina devastara Roma. E ela recebeu o nome de Marco Aurélio Antonino, um dos 2 imperadores vitimados por ela. Em 251 d.C., houve uma segunda epidemia da mesma peste. Ela começou no Oriente Próximo e foi trazida para a cidade por soldados vindos da batalha. Logo, a doença se espalhou por todo o império, chegando até a Bretanha. A epidemia durou mais de 15 anos, chegando a matar mais de 5.000 pessoas por dia, ricos e pobres. No total, mais de 6 milhões de pessoas morreram, 1/3 da população do império. Alguns crimes marcam a vida dos detetives. O túmulo nas catacumbas contém os mortos da peste antonina? Sendo assim, essa é uma descoberta incrível, porque embora existam muitos registros sobre a peste, estas seriam as primeiras provas concretas de sua existência. Notícias da descoberta de Dominique logo chegam ao Vaticano. Apesar da decepção pelo fato de a sepultura não pertencer a mártires, o bispo Piacenza se diz satisfeito por a verdade finalmente ser revelada. Se fossero vittime di una pestilenza non ci sarebbe altro che dire un requiem aeterno ad eis Domine. Indubbiamente in questi casi è chiaro che il credente, che siano morti il giorno prima o che siano morti 2000 anni prima, dice una preghiera per loro e cerca di ricomporre tutto con un senso di pietà e un senso di rispetto. Alors, le numéro 1. Mas para Dominique, a investigação não termina aqui. Embora a peste antonina esteja bem documentada, não se sabe ao certo que doença foi essa. O organismo que provocou a epidemia permanece um mistério. Ce qui est très important dans cet ensemble funéraire, c'est que si on arrive à identifier un pathogène pour cette période-là, ça sera une des premières découvertes d'un pathogène aussi ancien. Além disso, se Dominique descobrir se a epidemia foi de sarampo ou cólera, isso também explicará por que há mais mulheres do que homens enterrados na tumba. Estudos mostram que essas doenças acometem muito mais mulheres do que homens. On espère mettre en évidence un pathogène qui peut être effectivement soit la peste. On envisage aussi la possibilité d'un typhus, d'une variole ou d'une rougeole. Beaucoup de maladies sont possibles. Nous espérons surtout qu'il y aura des résultats. A busca pela causa da epidemia pode levar muitos anos. Seus causadores são organismos muito frágeis que raramente sobrevivem por vários séculos. Dominique e sua equipe torcem para que algum vestígio da antiga peste esteja selado nos dentes de alguma das vítimas. Voilà, alors maintenant nous allons procéder au prélèvement de cette mandibule qui, par chance, est bien conservée avec de nombreuses dents en place encore dans l'os, ce qui permettra, nous l'espérons, d'obtenir des résultats pour l'ADN bactérien et sans qu'il y ait de contamination. Donc, nous allons prélever la mandibule entière pour pouvoir la faire parvenir au laboratoire de paléobiochimie moléculaire et en espérant que l'équipe du professeur Drancourt apportera rapidement des informations. Dévêtues avant d'être... Se Dominique conseguir identificar a origem da peste, poderemos comparar cepas antigas de organismos com aquelas dos dias atuais e descobrir como evoluíram no decorrer dos milênios. A mettre l'appareil sur tungstène. Isso pode inclusive ajudar a humanidade no combate a epidemias futuras. E um dia, o mistério da catacumba perdida será solucionado. E saberemos exatamente o que vitimou prematuramente essas quase 2.000 pessoas. Versão brasileira, DPN Santos.